Não importa quando, o lugar e nem a língua. Levandet en orimlig fasa. A vida pode nos trazer desespero. Isso porque uma vez vivo, você só tem uma garantia. Um dia você vai morrer. E é em torno dessa ideia que em 1957 o cineasta Ingmar Bergman levou aos cinemas O Sétimo Selo, um filme sueco que comprova o absurdo da vida, evidenciando sua natureza caótica e impossível de ser compreendida por completo. Uma realidade que nos faz mergulhar numa eterna busca por respostas. Se você tivesse a oportunidade de se encontrar com um Deus, ou com alguma criatura transcendental, dependendo daquilo que você acredita, o que você perguntaria? Eu estou te trazendo esse contexto porque essa é justamente a situação do filme. O protagonista, Antonius Bloch, é um cavalheiro recém-chegado das cruzadas na Idade Média. Enquanto repousa na praia, ele recebe a visita da morte, em uma cena que alguns anos depois se tornaria uma das mais icônicas da história do cinema. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Antonius alega que não está pronto porque tem várias questões teológicas não respondidas e por isso resiste ao chamado da morte, desafiando-a para uma partida de xadrez. Caso ele vença, ele recebe em troca mais tempo e a morte aceita o desafio. Enquanto Antonius não perde, ele continua vivo. O contato com a morte e o sentimento de que o seu tempo está acabando faz Antonius usar a oportunidade para tentar chegar em algo que não conseguiu durante toda a sua existência. Uma resposta para as grandes perguntas da vida. Qual o sentido de tudo isso? Existe um Deus? O que acontece depois dessa vida? Ingen människa kan leva med döden för ögonen. Och vetskapen om alltings integritet. O horror que vive o protagonista pode ser compreendido por aquilo que o filósofo Albert Camus chamou de absurdo, porque ao mesmo tempo que somos seres racionais, com um forte desejo de criar ordem, clareza e dar sentido à vida, fazemos parte de um universo irracional e indiferente. E, portanto, a resposta do universo para o choro humano por sentido é o silêncio. Jag vill att Gud räcker med sin hand, avtäcker sitt ansikte och talar till mig. Men han tiger. E esse é o absurdo. É o fato de continuarmos tentando extrair algo desse universo, entender o enigma, trazer um sentido para os seus caminhos. Maybe is not good enough. I want certainty or nothing. Eu quero saber. Eu quero saber. O filme de Bergman não está preocupado em trazer as respostas, mas o conflito. Ao afirmar que Deus é silencioso, por exemplo, ele deixa margem tanto para a sua existência como para a sua não existência. É inconclusivo, assim como a vida. Se analisarmos o xadrez na história, ele não está lá por acaso. Ele simboliza o conflito entre a razão e a complexidade da vida. O fato de tentarmos controlar nosso destino em um mundo onde parece haver pouco controle. Ou então tentar significar nossas vidas em um mundo de caos e aleatoriedade. Um jogo de xadrez requer estratégia e muito pensamento. E, portanto, os movimentos de Antonius no jogo representam as escolhas que fazemos em um universo complexo. Escolhas que nos trazem consequências. Do outro lado, a morte é implacável, nos mostrando que não importa o que você faça, ela é inevitável para todos. E por isso, todo esse mistério e questionamentos existenciais um dia terão fim. Mas não porque você encontrou uma resposta, mas porque chegou a sua hora de partir. O filme nos provoca a pensar que talvez antes de todas essas questões não respondidas, existe uma pergunta maior, que antecede todas as outras. Existe de fato uma resposta? I don't think I have the intelligence or the DNA makeup to answer the question. A coisa mais razoável a se assumir é que certas coisas vão além das nossas capacidades. A consciência humana tem seus limites, e por isso uma grande parte da existência não pode ser racionalmente explicada. A razão só pode nos levar até certo ponto, e é justamente nessa lacuna que entra a fé. Como escreveu o filósofo Søren Kierkegaard, a fé começa exatamente onde os pensamentos param. E não pense que minha intenção com isso é menosprezar a fé. O próprio autor dessa frase, Kierkegaard, era um homem de fé, alguém que escolheu abraçar o cristianismo como uma resposta ao absurdismo, ao absurdo da vida. It's a leap of faith. Ele defendia que devíamos dar uma chance à fé e abraçar esse propósito maior como o significado definitivo da vida.
mesmo que não haja uma prova sólida de sua veracidade. Porém, o equívoco que muitos cometem ao escolher o caminho da fé, sobretudo na fé religiosa, é olhar para as dúvidas e incertezas com maus olhos, negando-as a todo momento, acreditando que fé e incerteza não podem coexistir. Na minha visão, esse comportamento só limita o seu pensamento. Aceitar uma crença como absoluta, assumindo-a como resposta para todas as questões da vida, só extermina a nossa capacidade de pensamento crítico. Isn't the basics of faith not to have doubts at all? Eu vejo a dúvida como algo que nos conecta à vida, algo essencial a todos, independentemente de qual seja a sua crença. A dúvida estimula a reflexão, o questionamento, e isso aprofunda a sua fé, te levando a compreensões mais maduras. Intelligent human being will have doubts. In doubt lives humility. If you have certainty, you're dead. Certainty destroys people. Hitler destroyed 40 million people because he was certain. Stalin destroyed millions of his own people. Certainty, because he knew. No one knows. A certeza, além de limitante, é uma ferramenta para os manipuladores. Eles exploram esse desespero humano por significado. Criam respostas para satisfazer qualquer pergunta filosófica e existencial. E uma vez que você já não tem mais pensamento crítico, você está totalmente dominado. If you want to learn something about God, shut your mouth and listen to me for a minute. Colocam o pouco que tem dentro dessas cestinhas de vinho. There will be 50 people give $1,000. And do it right now, or I am finished. This is the power of God. This is the power of God. This is the power of God. Ele absorve o terror com essa narrativa. Graças a isso, ele é bem sucedido no tamanho da certeza que ele projeta. Alguns estudiosos de antropologia linguística acham que a religião é um vírus da linguagem. Parece que ela reescreve caminhos no cérebro. Impede o senso crítico. É claro que existem diferentes abordagens religiosas e diferentes maneiras de levar a religião em nossas vidas, mas eu considero fundamental essa percepção de que a dúvida é vital. Gosto sempre de pensar que em tudo aquilo que te impede de questionar, existe algo de errado, porque se não tivesse, qual seria o problema de simplesmente questionar? How many of you like silver and gold? Amen. Those of you that don't, you're in the wrong church. Tem uma cena no filme Dois Papas que para mim é a mais importante do filme todo, justamente porque tenta quebrar essa ideia de que a fé religiosa precisa ser sustentada pela certeza, ao mostrar que a dúvida está presente até mesmo para o líder mundial da Igreja Católica. You know, the hardest thing is to listen to His voice, God's voice. Sorry, even for a pope? And perhaps especially for a pope. Diferentemente de Antonius Bloch, perceba a calma com que ele faz essa revelação. I always knew what He wanted of me, what God wanted, what purpose He had for me. But now, I don't know. Para mim, essa cena ilustra muito bem que não importa qual seja a sua fé ou sua verdade, o absurdo da vida é uma realidade comum a todos. E também não importa o quão experientes nem o quão sábios somos. Algumas respostas simplesmente não estão no nosso alcance. A única coisa que nos resta e está no nosso controle é aprimorar a forma como lidamos com esse mistério. E eu faço as palavras de Camus as minhas quando ele disse: "Não sei se este mundo tem um significado que o transcenda, mas sei que não conheço esse significado e que é impossível para mim, neste momento, conhecê-lo. O que um significado fora de minha condição pode significar para mim, posso entender apenas em termos humanos." É muito interessante esse pensamento, ainda mais quando você para pensar que por onde quer que o homem tenha passado ao longo da história, ele tentou encontrar formas de traduzir esse universo para termos humanos, seja por meio de símbolos, linguagens, cálculos, sistemas que por um lado permitem nossa comunicação, nosso entendimento e até que eu esteja aqui fazendo essa mensagem chegar até você. Mas ao mesmo tempo que eles nos trouxeram diversos benefícios, esses sistemas são simples demais para lidar com a complexidade do mundo. Afinal, temos uma mente ilimitada tentando decifrar um universo ilimitado e de infinitas possibilidades. Então o máximo que podemos oferecer é uma representação. Alan Watts tem um exemplo que ilustra bem isso. Ele diz que um triângulo é muito mais simples e ordenado do que uma montanha, mas ainda assim uma montanha pode ser representada por um triângulo. Em outras palavras, estamos limitados a conseguir representar e entender o universo exclusivamente a partir dos nossos termos. E aqui novamente vem o grande erro que venho tratando ao longo de todo esse vídeo.
porque essas traduções simples e cruas que conseguimos fazer do universo são as que acabam dando origem às diversas linhas de pensamento que adotamos com tamanha certeza. Linhas de pensamento que moldam o mundo que vivemos hoje, um reflexo de séculos do homem tentando incansavelmente encontrar um significado para nossa existência. E como herança, já nascemos com muitas respostas prontas para essa vida. Mas quando você começa a observar as coisas a partir da perspectiva do absurdo, você percebe que essas certezas existenciais que ouvimos e vamos assumindo só nos distanciam da realidade. A story we agree to tell each other over and over till we forget that it's a lie. But what do we have left once we abandon the lie? Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. A aversão ao caos nos faz buscar pela ordem a qualquer custo. Mas e se simplesmente aceitássemos o caos, o absurdo, a falta de sentido nisso tudo? Se abandonássemos todas as ilusões de significado para assim desmascarar uma realidade inédita e de infinitas possibilidades? Eu entendo que isso pode assustar, mas ao invés de se desesperar, você pode escolher enxergar o lado bom da situação. Porque uma vez que não existe um significado para essa vida, você está livre para se concentrar completamente nela. What am I doing with my life? I'm alive! I'm alive! Free yourself! As vidas repetitivas dos caminhos socialmente aceitos que nos submetemos nos fazem mergulhar em um pedaço tão pequeno do que é a vida que acabamos esquecendo de todo o resto. Eu tenho a forte sensação de que a cada vez que você nega o absurdo da vida, seu mundo diminui. E quanto menor se torna esse seu mundo, maior será o seu medo e desespero ao se deparar com sua natureza. E não me entenda errado, o objetivo desse vídeo não é te dizer que existe uma forma certa de levar a vida. Queria apenas te mostrar que em um mundo incerto, a certeza pode te cegar. And what if the worst is true? What if there's no God and you only go around once and that's it? Well, don't you want to be part of the experience? What the hell? It's not all a drag. And I'm thinking to myself, geez, I should stop ruining my life searching for answers I'm never going to get and just enjoy it while it lasts. And after, who knows? I mean, maybe there is something nobody really knows. I know maybe is a very slim reed to hang your whole life on, but that's the best we have.